Nada, minha querida. Agora. Eita, a galinha saiu pra fora, ó. Bora, voltando, vai. Voltando. Isso. Aí, minha filha. Vê se tem ovo ali. Ontem saí de casa o dia todo, não teve como recolher ovo. Ver se aqui tem. Só apanhou uma aqui ontem. Uma maravilha, Deus. O solzinho tá por ali. No bom dia dele. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, crente que a te clama, vem confirma a petição, dou-te graça, Rei da glória. Tem que aguentar esse calor. Muitas flores por aqui, graças a Deus. As rosas do deserto tá com vágia. Olha, coisa linda. A palmeirinha tá se desenvolvendo.
aqui também tá com vagem. Olha que linda. Olha a delicadeza gerando as vagenzinhas, ó. Que delicadeza. Como as coisas de Deus é perfeita. As perfeição do Senhor. Olha, vai gerar muita vagem. Linda. Chuva de prata, tá sem flores no momento. Bom dia, paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estão bem? Gente, tô por cá, aguando minhas plantas, né? Já joguei água nessa bonita grama. Aguei as plantas de flores. Muita coisa para fazer por aqui, gente. Ontem passei o dia quase todo fora de casa. Tive que sair para resolver umas coisas na cidade, lá onde a Karen estuda, né? Que é uma cidade que é um pouco mais distante da minha, né? Onde a gente reside, nosso município. E cheguei já bem à tardinha e aí fui para a igreja, graças a Deus, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, né? É assim que a Bíblia ensina, que o nosso Deus nos ensina. E tô por cá, gente. Olhando aqui que tinha um beija-flor aqui agora há pouco, mas ele fugiu. E é isso, gente. Tô por cá. Como é que vocês estão? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua família. O Senhor venha derramar bênção sobre a tua vida. Se você estiver um pouco desanimado, um pouco triste, se anime. Faça da tristeza, como é que diz assim, um campo de batalha onde você terá a vitória, porque não há luta sem vitória. Então é assim mesmo, gente, a nossa vida, né? A gente passa por várias dificuldades, mas quando a gente põe o Senhor na frente, o Senhor resolve e a gente vai vencendo. Ontem à noite fui para a igreja, né? Estudamos sobre uma revista, uma lição muito maravilhosa, onde o Espírito nos guia a crescer na caminhada. E também o mesmo Espírito também nos impede de fazer algo que não seja a vontade do Senhor. Então é algo maravilhoso a gente servir um Deus que nos guia e que também nos protege, nos livra, né, de cairmos em ciladas que não venham agregar no reino do Senhor. E está um sol muito quente por aqui, né? Muito quente. Eu vou virar a câmera para vocês verem. Muito quente. Estamos numa seca. Ó, gente, olha os pássaros cantando. Muito lindo os pássaros cantando. E então, gente, voltando a falar da lição, né? Falamos de Paulo e Silas, que foi preso, né? Ele foi condenado, castigado pelo Império Romano, né? Preso por anunciar o Evangelho, ele foi preso por por ele repreender pelo sangue de Jesus uma jovem possessa de demônios, que ela tinha o espírito de adivinhação. Então, assim, o nosso Deus não quer que nós tenhamos o espírito de adivinhação, é pecado. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 9 a 11, o Senhor fala que é para a gente se abster dessas coisas, a gente fugir dessas coisas, espírito de adivinhação, agoreiros e tantas outras coisas, feitiçaria, essas coisas, gente. Então o Senhor não quer que a gente pratique esse tipo de coisa. E então Paulo e Silas, eles, na primeira viagem missionária deles, na segunda viagem missionária deles ali, a igreja crescia, né? Tinha um grupo de mulheres que estava ali através de Lídia, né? E
o evangelho se expandia, o evangelho crescia, não só geograficamente no território, mas também espiritualmente. Porque o evangelho, irmãos, a gente pode planejar algo humano, esforços humanos para ser um missionário, para ser uma missionária, para ser alguém que leva a mensagem do Senhor. Mas se a gente não tiver a bagagem espiritual, o evangelho não vai expandir, o evangelho não vai alcançar as outras vidas à nossa volta. E aí, como eu ia falando, Paulo e Silas foi preso sem crime algum, foram acusados, condenados como pessoas de alta periculosidade. Perdão, gente, eu tenho a língua um pouco atrapalhada devido aos dentes, né? E eles foram presos e eles estavam presos ali. E eles cantaram na prisão, oraram na prisão. E nesta manhã eu te pergunto, qual tipo de prisão você está sendo aprisionado? Qual tem sido a prisão que tem te aprisionado? Então, gente, perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Glória a Deus. Gente, não é o culto aqui, mas é falando das coisas do Senhor. E aí, perto da meia-noite, eles cantavam e oraram, e a Bíblia diz que houve um terremoto, como se fosse um terremoto lá na cadeia, na prisão onde eles estavam. Ele estava num porão, num lugar muito escuro, num lugar muito tenebroso. Mas isso não foi impedir eles de louvar ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que em meio à dor, em meio ao sofrimento, vamos louvar ao Senhor, vamos orar, vamos clamar. O Senhor vai ouvir a nossa oração e o Senhor vai fazer daquela situação um novo capítulo na sua vida, e vidas será alcançada através do louvor e através da oração. E eu te pergunto, você já cantou na prisão do dia a dia onde você está? Que há muitas coisas que prendem o homem, que prende a mulher sem que esteja numa cadeia. Muitas vezes a prisão do pecado, a prisão da inveja, do medo, da angústia, a prisão da necessidade, a prisão do fracasso, a prisão da enfermidade. Há muitas prisões, mas o Senhor, Ele quer que nós louvemos a Ele em qualquer circunstância da nossa vida. Aconteça o que aconteça, o Senhor quer que nós louvemos o nome dEle. E aí eles cantaram e oraram na prisão. As cadeias foram abertas, todos os presos sentiram ali o temor e a presença do Deus Altíssimo na vida de Paulo e Silas. O carcereiro, né, o responsável pelos presos, ficou atormentado, quis tirar a própria vida. Paulo não deixou, falou que ali era um poder sobrenatural do nosso Deus. E realmente, gente, a gente tem que temer o nome do Senhor. Aonde tem a presença de Deus, há temor, há louvor, há adoração. Então não importa o que você esteja passando, louve ao Senhor, clame ao Senhor, espere no Senhor, entregue ao Senhor e tudo irá ficar bem. E ali, gente, o poder que estava em Paulo e em Silas comoveu o carcereiro e ele perguntou o que ele poderia fazer para ser salvo. Porque realmente eles viram que ali era a presença de Deus que estava sobre Paulo e Silas. E ele perguntou, o que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta veio, é uma resposta muito linda. E aí ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o carcereiro aceitou Jesus, se batizou, toda a família dele creu no Evangelho do Senhor. Por isso, gente, que existe o cristianismo, por isso que existe um evangelho, por isso que é necessário ter uma renúncia, por isso que é necessário aceitar Jesus, porque é biblicamente a pessoa, o homem, o ser humano, aceitar a Jesus, crer no evangelho, se arrepender, se converter e caminhar nos caminhos do Senhor. Porque aquela jovem, a Bíblia fala que, não fala o nome dela, ela era uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação, e ela trazia lucro para a cidade, né, ali de Tiatira.
ali no solo europeu ali, e ela reconheceu quando ela viu Paulo e Silas, ela falou assim: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, eles têm o Deus Altíssimo na vida. Então assim, ela não proferia do Espírito de Deus, aquilo que ela falava realmente não era do Espírito de Deus, era um espírito demoníaco, era um espírito que não vinha da divindade do nosso Deus. E Paulo e Silas a expulsou. Aquela jovem, ela trazia muitos lucros, porque iam muitas pessoas sobre ela, para ela adivinhar sobre a vida, trazia muitos males, ela trazia lucro à cidade, mas ela trazia um mal espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, gente, não é o dinheiro, não é a riqueza, não é a fama que vai te levar ao céu, não é nada disso. Quem vai te conectar com Deus é a tua fé, é o teu crer. E Paulo e Silas expulsou. Paulo falou: em nome do Senhor Jesus, sai-te dela. E aquele demônio saiu daquela jovem, que a Bíblia não fala nome, e ela ficou liberta. E por isso prenderam Paulo e Silas numa prisão. E eu, como mulher, me sinto privilegiada porque eu sirvo a Deus, me converti, aceitei a Jesus, quero servir a Jesus. E quero andar com Jesus, né? E Lídia, né? Era uma empreendedora, mas a riqueza dela, os bens dela não impediu dela fazer da casa dela uma casa de oração, de ser ali um núcleo, né? Do evangelho ali. E Paulo se reunia com algumas mulheres à beira do rio e iam para a oração. E nesta manhã eu quero te perguntar: você já orou hoje? Você já orou essa semana? Esse mês, esse ano? Você já tirou 10 minutinhos do seu tempo para orar, para falar com Deus? Então é necessário, porque Lídia, ela era uma mulher finíssima, riquíssima. Ela era uma empreendedora, ela vendia púrpura, né? Tecidos púrpuras de alto valor. Ela era uma mulher bem sucedida, mas o Espírito Santo abriu o coração dela. Ela creu no Evangelho, ouviu a pregação de Paulo e Silas, se converteu ao Evangelho, e esse Evangelho ela não quis deixar apenas dentro dela. Ela foi anunciar o Evangelho, e ali a Bíblia não fala, mas nós sabemos como é um comércio, né? Todos nós temos a noção de como é um comércio, como é uma empresa, como é uma fábrica, como é uma loja. E ela tinha um público, e aquelas mulheres que compravam os tecidos raros na mão de Lídia foram impactadas também com o Evangelho. E aí, gente, Paulo tinha a casa dela como um núcleo, ali onde ele se reunia para orar, para louvar ao Senhor. Mas ele escolheu um lugar simples, à beira de um rio. E Paulo ia com essas mulheres à beira de um rio louvar ao Senhor, clamar ao Senhor, adorar ao Senhor. E ali o poder de Deus se manifestou e se manifesta até hoje. O que é que eu quero dizer com isso? Não importa onde tu mora, não importa se você mora numa casa humilde, que não tem todos os acabamentos que nós precisamos ter em uma casa. Quando Deus quer operar no teu coração, não importa. Então, nosso Deus, ele opera no lugar simples, como também ele opera no lugar de alto padrão. O nosso Deus, ele é um Deus poderoso que quando nós dá lugar para ele, ele opera independentemente da circunstância. E nesta manhã eu estou aqui falando com vocês, mostrando um pouquinho do meu sítio, do meu quintal, das minhas plantas, né? Pegando o ovo ali das minhas galinhas, dando comida para minhas galinhas e falando um pouquinho da palavra de Deus também. Então, assim, é um vídeo para o canal que fala de coisas do dia a dia, da roça, mas também, de vez em quando, eu vou estar falando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus arde ao meu coração, queima o meu coração. E muitas vezes eu quero dizer para você, eu não sei qual a situação que você está vivendo,
se você está em algum sofrimento, se você está preso em alguma coisa, qual a prisão que tem te aprisionado. Se desprenda dessas prisões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique liberto, fique livre. Aqui nós estamos apenas passando uns dias. O amanhã pertence ao Senhor. E vamos entregar tudo ao Senhor, que o Senhor pode resolver. Vamos cantar em meio ao luto, em meio à dor, em meio à enfermidade, vamos orar. Então foi isso que Paulo e Silas fizeram. E eles eram tão cheios da presença de Deus. E essa presença que enchia Paulo e Silas, ele pode me encher e pode te encher também dessa presença. Só basta você buscar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu te pergunto, qual nome você tem invocado? Qual a salvação que te aguarda? Qual a salvação que tu tem buscado? Então a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, gente, o Evangelho é um evangelho de renúncia. É um evangelho leve, livre. Gente, quando Jesus entra no nosso coração, a gente tem uma leveza, a gente tem uma gratidão de servir a Jesus. Não é pesado, gente, servir a Jesus. Não é pesado ter Deus no coração, é algo leve, é algo que não te deixa preso, que não te aprisiona, é algo que te traz, que te dá força de caminhar, de viver, de seguir a vida. A vida é feita de desafios, de escolhas, mas nós temos que fazer desses desafios da nossa vida, do nosso viver, uma vida melhor, uma vida aonde o Senhor irá abençoar, a nossa vida aonde o Senhor irá mudar certa situação nas nossas vidas. E mudando aqui, gente, que eu estou pegando a mangueira de água aqui, trocando, por isso que eu fugi aqui da câmera um pouquinho, estava pegando essa mangueira aqui, né? Então, gente, é muito importante a pessoa servir a Deus com alegria, né? Andar na presença do Senhor. Hoje, gente, se você acreditar no Evangelho, se você pedir para o Espírito Santo fazer morada no teu coração, ele vai fazer. Mas existem muitas prisões, como eu falei, muitas dificuldades, muitas coisas que nos rodeiam, mas nós temos que fazer desses momentos o marco da nossa história com Deus. Porque quando a gente louva, quando a gente clama, quando a gente canta, as cadeias se abrirão e Deus fará daquela história uma nova história e outras pessoas irão acreditar no meu testemunho e no teu testemunho, irão ter uma vida melhor. Então, eu não sei por que o Senhor me levou a falar isso para você nesta manhã, mas eu te digo. Eu não sei o que você está enfrentando no seu dia a dia, na sua vida. Clame ao Senhor, crê no Senhor Jesus, como tu tem crido no Senhor Jesus. Se o teu coração realmente está plantado no Senhor Jesus, porque é do coração que temos as saídas da vida, ou para o bem ou para o mal. E nesta manhã que o Senhor venha te abençoar, te dar graça, te encher de vitória, que o Senhor venha guiar os teus caminhos para uma prosperidade. E se você estiver caminhando por caminhos tortuosos, que esse mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, venha te paralisar também de entrar por caminhos tortuosos. E fica a pergunta, qual caminho você tem caminhado? Meu abraço a todos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Sou Edinalva Oliveira e do canal Vida na Roça. Que Deus abençoe você e a sua família.